Olá pessoal, tudo bem? Cristina Magda aqui a partir de agora no ar o seu Boa Tarde Brasil. O STF e o CNJ vão revisar os chamados penduricários pagos a magistrados em todo o país. O ministro Edson Fachin criou um grupo de trabalho para analisar essas verbas e propor regras mais claras. Quem conta mais pra gente é o repórter André Rosa, direto de Brasília. E a gente começa falando da decisão do ministro Edson Fachin de criar um grupo de trabalho para fiscalizar os chamados penduricalhos, pagos a magistrados. Na prática, esses penduricalhos são verbas extras, muitas das vezes indenizatórias, pagas a juízes além do salário normal. O problema ali é que, em alguns casos, esses valores podem fazer com que a remuneração ultrapasse ali o teto do funcionalismo público, o que tem gerado aí discussão dentro do próprio judiciário. Bom, o grupo criado por Fachin terá 180 dias para fazer um levantamento sobre a situação atual desses pagamentos em todo o país. E a ideia é identificar quais verbas são pagas, qual a base legal de cada uma delas e qual o impacto desses valores nas folhas dos tribunais. Bom, além também do diagnóstico, a comissão também deve apresentar uma proposta para regulamentar o pagamento dessas verbas. E o objetivo é dar mais transparência, padronizar as regras e aumentar o controle sobre a remuneração da magistratura. A gente vai seguir acompanhando aí esta pauta para atualizar você aqui nas nossas redes. Direto de Brasília, André Rosa. Muito obrigada, André. E com a aproximação das eleições, aumenta a dúvida sobre o que é permitido em templos e igrejas durante a campanha eleitoral. Candidatos podem pedir votos durante cultos e celebrações religiosas, será? Onde termina a liberdade religiosa e começa a propaganda eleitoral irregular? A nossa equipe conversou com o representante do TRE do Acre para esclarecer as regras e orientar eleitores, líderes religiosos e candidatos. Templos religiosos são espaços de fé e reunião de milhares de pessoas. Em períodos eleitorais, no entanto, a legislação estabelece limites para evitar o uso desses locais como um instrumento de campanha política. A propaganda eleitoral que se inicia, inclusive na internet, a partir do dia 16 de agosto, ela traz as regras, né, onde ela pode ser realizada. E em igrejas, a estrutura de templo religioso, a estrutura de espaço comercial, né, não pode ser utilizado para a campanha eleitoral. Então, se isso for feito, fatalmente haverá uma representação encaminhada à Justiça Eleitoral, né, porque tem a legitimidade, e a Justiça Eleitoral vai analisar o fato concreto e, a depender da situação, pode aplicar, sim, penalidades, porque isso pode levar, inclusive, a eventual abuso de poder político, né? Mas isso é o caso concreto que será analisado pela Justiça Eleitoral, caso realmente seja ajuizada alguma representação. Segundo a Justiça Eleitoral, a propaganda eleitoral em bens de uso comum é proibida. Entre esses espaços estão templos, igrejas e demais locais destinados à prática religiosa. A presença de candidatos em eventos religiosos não é necessariamente irregular. O problema ocorre quando há pedido explícito de voto, distribuição de material de campanha ou uso do espaço religioso para promover candidaturas. A pessoa, para professar sua fé, independente dele ser candidato ou não, não há nenhum problema da pessoa participar de missa, de culto em igreja evangélica, não tem nenhum problema. Você não pode utilizar a estrutura de uma igreja para angariar votos, para tentar angariar votos. Por quê? Porque o que a propaganda eleitoral prevê é que haja uma igualdade de condições entre candidatos. E a partir do momento em que um determinado candidato usa uma estrutura de uma denominação religiosa para pedir apoio político, isso é totalmente contra a legislação e pode ser apurado e pode gerar em penalidade, como recentemente foi confirmado pelo Tribunal Superior Eleitoral num caso ocorrido no estado de São Paulo na eleição de 2024. Então tem que ficar muito atento que você não pode usar estrutura nenhuma
de igreja, de centro comercial, por exemplo, para angariar voto para fazer propaganda eleitoral. A propaganda eleitoral ela tem que ser restrita ao que previsto na legislação. O que for realizado fora do que previsto, fatalmente será objeto de representação e será analisado pela Justiça Eleitoral e aplicada, sendo o caso, vai ser analisado o caso concreto, as penalidades previstas legalmente. Outro ponto que gera dúvidas é o posicionamento de líderes religiosos durante cultos e celebrações. A legislação prevê cuidados para evitar o uso do poder econômico ou político e a influência devida sobre os eleitores. Não se pode usar estrutura de denominação religiosa nenhuma para beneficiar nenhum candidato. Então, líder religioso, ele faz o seu papel de acordo com o que previsto naquela denominação religiosa, mas ele não pode jamais usar a estrutura, usar o púlpito da igreja para pedir apoio, para angariar votos. Isso realmente a legislação ela veda. Em caso de irregularidades, eleitores podem denunciar a Justiça Eleitoral por meio dos canais oficiais disponíveis para o recebimento de denúncias. A pessoa verificando uma propaganda que ela entende irregular, que é um eventual abuso dentro de uma igreja, usando a estrutura da igreja para pedir votos, para pedir apoio para determinado candidato, a pessoa pode se dirigir ao Ministério Público, fazer a denúncia e o Ministério Público vai analisar e, se entender a situação, pode ajuizar uma representação que será analisada pela Justiça Eleitoral, e eventualmente julgada. A orientação da Justiça Eleitoral é que candidatos, líderes religiosos e eleitores acompanhem as normas da campanha para evitar irregularidades e garantir um processo eleitoral tranquilo e equilibrado. Toda e qualquer propaganda, inclusive na internet, feita antes do dia 16 de agosto, ela é considerada uma propaganda irregular, porque somente a partir do dia 16 de agosto, é que está liberada a propaganda, com distribuição de santinhos, inclusive propaganda na internet, o impulsionamento de conteúdos na internet. A propaganda no horário eleitoral gratuito, ela inicia a partir do dia 28 de agosto, e se estende por 35 dias, de acordo com o que ainda será estabelecido entre a Justiça Eleitoral e as emissoras de rádio e de TV, conforme previsto legalmente. Então, tudo que é feito antes do dia 16 de agosto, em termos de propaganda, se for divulgado, ela é caracterizada como uma propaganda antecipada, portanto, uma propaganda irregular. O TRE tem que realmente fiscalizar, porque nós recebemos várias denúncias de candidatos que, sim, estão fazendo propaganda irregular. Esperar agora. O Supremo Tribunal Federal analisou um caso envolvendo a remoção de vídeos publicados por um vereador de Manaus contra um adversário político. A decisão do ministro Flávio Dino reacendeu o debate sobre o que é crítica política e o que pode configurar ofensa nas redes sociais. Mas qual foi o entendimento do STF nesse caso? O André Rosa volta conosco para trazer os detalhes. Oi, André. Olha, o ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal manteve parcialmente uma decisão da Justiça Eleitoral do Amazonas que determinou a remoção de vídeos ofensivos publicados por um vereador de Manaus contra um adversário político. O caso envolve o vereador Alexandre da Silva Salazar, do PL. Ele é popularmente conhecido como Sargento Salazar. Bom, ele recorreu ao Supremo contra uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, que havia mandado retirar postagens de propagandas negativas contra o pré-candidato ao governo do estado, Davi Almeida, do Avante. Bom, em abril, o TRE do Amazonas também fixou ali uma multa avaliada em R$200 mil em caso de descumprimento. Ao analisar o recurso, Dino manteve a remoção dos conteúdos com palavras ali de baixo calão, mas liberou o uso de uma expressão, abre aspas, nunca será, fecha aspas. Por entender ali que proibir esse bordão poderia configurar uma censura. Bom, na decisão, o ministro afirmou que críticas, discordâncias e confrontos duros
fazem parte do debate político, mas não podem ultrapassar os limites da lei, da moralidade e do decoro parlamentar. Para Dino, a proliferação ali de xingamentos, agressões ali nas redes sociais compromete o funcionamento da democracia no nosso país. Obrigada, André. Gente, olha só, e um novo medicamento traz esperança para pacientes com câncer no pâncreas. Estudos apontam que o tratamento pode duplicar a sobrevida em alguns casos, em um avanço considerado histórico pela comunidade médica. A gente vai conferir agora. No maior congresso de oncologia clínica do mundo, realizado em Chicago, nos Estados Unidos, médicos e pesquisadores se levantaram para aplaudir. Os especialistas se emocionaram com resultados apresentados. Um comprimido tomado uma vez por dia praticamente dobrou a sobrevida de pacientes com câncer de pâncreas em estágio avançado, que já não respondiam à quimioterapia. A média de sobrevida passou de quase 7 para 13 meses. O risco de morte foi reduzido em 60% e mais de 30% dos tumores apresentaram redução do tamanho. O Daraxonrasib pertence a uma classe de medicamentos conhecida como terapia-alvo, diferentemente da quimioterapia, que também pode atingir células saudáveis. A pílula age com precisão sobre as mutações das células cancerígenas. Com isso, bloqueia o crescimento do tumor e ajuda a retardar a progressão da doença. A falta de sintomas faz com que o câncer de pâncreas seja muitas vezes diagnosticado tarde demais. Em cerca de 80% dos casos, a doença já está avançada quando é descoberta. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, no Brasil, são aproximadamente 13 mil novos casos por ano. E 12 mil pacientes, mesmo em tratamento, acabam não resistindo. Este médico resume a emoção de quem viu de perto a conclusão de uma pesquisa que começou há 4 anos. Não estamos falando de cura, mas de tornar uma doença que era praticamente intratável numa segunda linha para uma doença agora controlável e com qualidade de vida. Wagner, que há 2 anos luta contra um câncer de pâncreas com metástase, comemorou a notícia. Eu espero que chegue logo, que passe por todas as avaliações da Anvisa, que passe por todos os procedimentos que precisam passar, mas que chegue logo e que chegue de forma acessível, né? Dá vontade de planejar coisas. Eu estou falando em viajar com as filhas, eu quero seguir, né? Eu quero seguir vivendo. É isso aí, para tantas pessoas que sofrem, né, de várias doenças, o câncer principalmente, essa luz que esses cientistas já encontraram, foi uma comoção nesse congresso, né, nos Estados Unidos, mais de 11 mil pessoas, 11 mil estudiosos vibrando para que esse medicamento realmente tenha sucesso. E que bom que isso aconteceu e que felizmente a cura do câncer deste e de outros esteja bem próxima. Cesta básica em Manaus registrou alta de 4,68% em junho. Qual a novidade, né, gente? Está tudo subindo. O dado foi divulgado pelo Procon Manaus nesta quarta-feira. O valor médio passou de R$ 268,89 em maio para R$ 281,46 em junho. A variação reflete o aumento nos preços dos produtos essenciais. O William da Bella tem os detalhes. O valor da cesta básica voltou a subir em Manaus. Segundo o levantamento do Procon Manaus, o custo médio dos produtos essenciais registrou alta de 4,68% em junho, passando aos R$ 268,89 para R$ 281,46. A pesquisa foi realizada em 10 supermercados da capital e identificou uma diferença superior
a R$ 65 entre a cesta mais barata e a mais cara, enquanto alguns produtos apresentaram ali redução de preços, como o macarrão e o açúcar, e outros tiveram aumentos expressivos. A cebola liderou as altas com reajuste superior a 20%, seguido do mamão, que ficou com quase 16% mais caro. O feijão também apresentou grande variação de preços entre os estabelecimentos pesquisados. O levantamento reforça a importância de pesquisa dos preços antes das compras, já que a diferença entre os supermercados pode representar economia para o consumidor. Mesmo com a queda no valor de alguns itens, o resultado geral mostra ali o custo da alimentação continua sendo pressionada no orçamento das famílias manauaras. Eu volto com você aí no estúdio. Gente, o Dia dos Namorados deve ganhar um reforço importante das compras ligadas ao Mundial de Seleções. Uma pesquisa da Associação Comercial de São Paulo mostra que camisetas, bonés, bolas e bandeiras estão entre os presentes mais procurados. Além dos artigos esportivos, o evento também deve impulsionar a venda de eletroeletrônicos, como televisores. Bares e restaurantes também esperam mais movimento com a transmissão das partidas. Segundo o economista Ricardo Buzo, a expectativa é de crescimento de 20% nas vendas do Dia dos Namorados. A movimentação pode chegar a cerca de 22 bilhões de reais em diferentes setores da economia, mas o cenário ainda enfrenta desafios. O alto endividamento das famílias e a dificuldade de conseguir crédito podem impedir que a vontade de comprar vire vendas de verdade, né? Para o comércio, a expectativa agora é saber se o interesse do consumidor vai se confirmar nas lojas e no caixa dos estabelecimentos. Eu não sei vocês, mulheres, mas eu não gostaria de ganhar presentes relativos à Copa do Mundo, porque é uma coisa que você vai usar durante a Copa e depois engaveta, né? Eu tenho blusa de 4 anos da última Copa. Então, uma dica para os namorados: comprem alguma coisa relativa à Copa do Mundo, uma blusinha, alguma coisa do tipo, mas comprem um presente de verdade para as namoradas. Eu acho que as meninas vão me dar apoio nessa questão. Gente, o Brasil está com tudo, olha só, a seleção brasileira feminina de futebol, mesmo sem a Marta em campo, buscou virada contra os Estados Unidos e venceu diante de um estádio cheio em São Paulo, animando a torcida de olho nos próximos desafios internacionais. As seleções entraram em campo ao mesmo tempo e dividiram as atenções dos torcedores brasileiros. A masculina vencia o Egito no amistoso que antecede a estreia no Mundial de Seleções. A feminina enfrentava os Estados Unidos na Neoquímica Arena e conquistou uma vitória por 2-1 e de virada, tá? Diante de uma das favoritas ao título da Copa do Mundo de 2027, que será realizada no Brasil. A galera reunida aqui em Orlando para acompanhar a seleção brasileira masculina e feminina, os dois jogando ao mesmo tempo. Mas tem um detalhe, vocês sabem, os times paraenses sempre estão presentes. E olha só quem a gente encontrou, a família do presidente Márcio Tuma curtindo o jogão. Belém do Pará pra cá. Agora me diz uma coisa, Remo ou Paysandu? Papão, claro! Papão da Curuzu. E a expectativa para essa Copa aqui nos Estados Unidos? É hexa, certamente é hexa. Com o Neymar, não tem pra onde correr. E as duas vitórias animaram os torcedores que acreditam também em uma campanha histórica na Copa do Mundo do ano que vem. E se tratando de Brasil, eu acho que quando a camisa entra em campo, é problema. Em campo, as norte-americanas saíram na frente logo nos primeiros minutos com Sophia Wilson. Mas o Brasil reagiu rapidamente e virou a partida antes dos 15 minutos, com gols de Tainá Maranhão e Bia Zanerato. O resultado encerra o jejum diante das americanas e aumenta a expectativa para o Mundial de 2027. A atuação convincente diante de uma das seleções mais fortes do planeta reforça a evolução do futebol feminino brasileiro. E se depender da torcida que acompanha a seleção até longe de casa, o sonho de conquistar o mundo já começou. E já tem muito torcedor empolgado, cheio de esperanças pelo Hexa. A gente também, né? Após o último jogo, antes do torneio, eles fizeram a festa e levantaram aquela fezinha que só o brasileiro tem. Olha só.
O último amistoso da seleção brasileira antes da maior competição do futebol entre países serviu como um termômetro para os torcedores em Manaus. Nas mesas montadas nas ruas, o jogo entre Brasil e Egito reacendeu debates e inspirou diversas análises. Se o técnico conseguir juntar o conjunto, a gente ganha, de verdade. Individualmente o time é ótimo, melhor do mundo. Se o técnico conseguir juntar isso aí, a gente ganha. Se para alguns a confiança é total, outros ainda veem pontos que precisam melhorar. Por enquanto a gente está faltando de um zagueiro fixo assim, feroz, entendeu? Que defenda bastante a nossa seleção. Depois do amistoso, a torcida já começou a fazer as próprias projeções sobre o caminho do Brasil. Há quem esteja confiante no tão sonhado Hexa, enquanto outros preferem uma expectativa mais moderada, mas ainda assim acreditando que a seleção pode ir longe na competição. Sou o Brasil, pô, não desisto nunca. Pelo menos até as quartas de final, não cheguei nem na final, mas nas quartas já tá muito bom. Entre a esperança pelo Hexa e o sonho de voltar a ver a seleção brasileira levantar a taça, o amor pelo futebol também passa de geração em geração. No bairro Alvorada, famílias inteiras se reuniram para acompanhar o amistoso. E para alguns, o momento teve um significado especial: apresentar aos pequenos a emoção de torcer pelo Brasil. É a primeira Copa dela, um aninho aí, ó. Primeira vez dela aqui na Copa. Isso é família aí para prestigiar aí a Copa do Mundo aí. Na torcida pelo Hexa vale tudo, até acreditar na sorte de quem está vivendo tudo isso pela primeira vez. Eu acho que ela vai ser o amuleto da sorte. A gente está bem esperançoso e que o Brasil vença, né? Nem que seja pouco, mas vença. Agora a expectativa dá lugar à contagem regressiva. Com o fim dos amistosos, a seleção brasileira volta as atenções para o início da competição, levando junto a esperança de milhões de torcedores que sonham em ver o Brasil novamente no topo do futebol mundial. É isso aí, boa sorte pra gente, pro Brasil e para quem tá fazendo toda essa festa acontecer. Seu Boa Tarde Brasil de hoje fica por aqui, eu volto amanhã no mesmo horário, grande abraço e até lá.